Você sempre quis estar aqui, onde qualidade, inovação e responsabilidade se encontram para criar uma experiência de compra única. Com a nossa marca Supertal, garantimos mais do que produtos. Garantimos qualidade, preço acessível, impulso à economia local. Dos laticínios ao aroma do café fresquinho. Cada item reflete o nosso compromisso com a qualidade. Nosso compromisso vai além das prateleiras. Somos uma empresa responsável, engajada em reduzir o impacto ambiental. Em nossas unidades, utilizamos energia 100% renovável. Estamos envolvidos em iniciativas que possam promover a sustentabilidade e o bom uso dos recursos. E estamos sempre presentes no dia a dia de nossos clientes, oferecendo um atendimento dedicado, com variedade, economia e conforto de uma loja completa. É tudo de bom. Farmácia Cia Farma, sua melhor opção. Farmácia Cia Farma, todo dia, toda hora tem promoção. Vem pra Cia Farma. Pra família viver um dia especial, já bem cedo na mesa tem que ter Larisol. Queijo Minas, manteiga, requeijão, cremosinho, iogurte Splat, que delícia, que carinho. Creme de leite, ricota e a coalhada, que sabor. Aqui tem Larisol, aqui tem saúde, muito mais amor. Como é bom te ver, Larisol. Muitos anos saborosos com você. Está precisando fazer uma reforma ou construir? Na Serraria Figueira você encontra uma loja completa. Madeiras e taipás, lajes pré-moldadas e blocos de concreto, aluguel de andaimes e uma enorme variedade de churrasqueiras e fornos a lenha. Além de materiais de qualidade, preço e condições de pagamento dos cartões de crédito, descontos à vista e entrega rápida. Telefone WhatsApp 2566-3613. Serraria Figueira. Venha construir ou reformar com a gente.
Boa noite, meus amigos, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Noar Podcast. Hoje um episódio muito especial, nós estamos na Semana Nacional do Podcast, no dia 21 foi comemorado o Dia Nacional do Podcast e eu coloquei até lá no Instagram, né, que a gente ia ter uma gravação de um podcast muito especial e era uma collab que o pessoal nem imaginava que ia acontecer, mas chegou o dia. Hoje a gente vai falar sobre podcast, comemorar um dia muito especial, uma semana muito especial e não poderia ser diferente receber aqui no Noar um grande irmão, um grande parceiro de longa data que tem um podcast também sensacional, referência aqui em Bom Jardim também, recebendo convidados sensacionais todas as semanas. Emerson Vieira. Legal. Beleza, seja irmão? muito bem-vindo, meu irmão. Obrigado, cara. Prazer tá aqui no Ar Podcast, um podcast também referência, né, tanto em Bom Jardim como na região. E ver essa estrutura aqui maravilhosa que você e Thalia montaram, cara, é muito bacana ver o crescimento também de vocês, ver o crescimento, né, dos nossos empreendimentos e um canal que hoje em dia é referência também. A gente vê aí os podcasts, né, cada vez crescendo mais, cara. E parabéns pelo seu espaço, pelo seu trabalho. E vamos em frente. Legal, e o podcast de hoje vai ser diferente, porque a gente vai ter 2 blocos. Esse primeiro bloco é gravado aqui no nosso estúdio do Noar, e o segundo bloco vai ser lá no estúdio do Review Podcast. Então fica ligado com a gente, que esse podcast vai ser muito legal. A gente vai poder conversar sobre o cenário do podcast, conhecer um pouco da história do Emerson também na área da comunicação. Então manda para todo mundo aí que é um podcast muito legal, e é como eu sempre disse, o cenário do podcast vai ficar cada vez maior quando nós que temos podcast nos unirmos, né? certeza. E falar assim, poxa, vale a pena anunciar num podcast, vale a pena você assistir um podcast, vale a pena você ir a um podcast, porque é um lugar, né, Emerson, que as pessoas têm oportunidade para poder contar sobre a história dela com o tempo, né? Eu acho que o diferencial que um podcast tem é justamente o tempo que a pessoa tem para poder falar ali do empreendimento dela, sobre a história dela. Thiago, assim, eu acho que hoje em dia, com a internet cada vez mais rápida, né? Hoje você pega um Instagram, você pega um TikTok, você só faz assim, né? Você nem vê conteúdo, né? Isso. Então, o podcast, eu sempre falo, o podcast é para você contar histórias e conhecer histórias. Então, é um público diferente de quem fica lá em Instagram, em TikTok, é quem quer realmente conhecer a história por trás do convidado, por trás do profissional, por trás da pessoa, saber quem ela é, o que ela faz, né? Então, o podcast, ela dá essa oportunidade para as pessoas conhecerem um pouco mais da vida, que às vezes só vê ali o profissional, né? Um profissional, um diretor, sei lá, um cantor, alguma coisa, mas não sabe o que ele fez para chegar até o nível que ele está hoje, né? É verdade. E falando em apoiadores, eu quero agradecer os nossos parceiros no Ar Podcast. Graças a vocês é possível ter um programa de qualidade como o de hoje. O Plano SAF esse ano está completando 30 anos. Olha que bacana. 30 anos cuidando de você. E o SAF está presenteando todo mundo aí todos os meses. Olha que legal. Para você participar é bem fácil. Basta você pagar o carnê SAF em dia. Você pagou o carnê em dia, você vai ganhar o número da sorte. E todos os meses está tendo sorteio de celular, notebook, tablet, vários prêmios. Então, para participar, paga seu carnê SAF em dia, ganha seu número da sorte e fica de olho que você pode ser sorteado. E em janeiro teremos o último sorteio, que é um carro zero. Olha que bacana. Você pode começar 2026 com carro zero na garagem. Então você aí que é associado SAF, pague seu carnê em dia, fique ali com o seu número da sorte, verifique todos os meses se você foi contemplado e em janeiro você vai estar concorrendo a um carro 0 km. Então participe. Se você ainda não é associado SAF, procure a loja SAF mais próxima de você e associe-se. Amigos Fazem Planos, SAF Assistencial. Também nosso grande parceiro é a Free Online, que está conectando toda a nossa região. Friburgo, Bom Jardim, Cordeiro, Cantagalo, todas as nossas cidades conectadas através da Free Online, com os melhores planos de internet e agora TV por assinatura. Internet de qualidade que cabe no seu bolso. Acesse o QR Code que vai estar passando
aparecendo na tela, durante o episódio também, e confira todas as novidades que a Free Online tem para você e os melhores planos também que cabem aí na sua realidade. Uma internet que não deixa você na mão. Free Online é top, Free Online é você feliz. Também nosso grande parceiro em Nova Friburgo é a Soneca Colchões, localizada em 2 bairros, Conselheiro Paulino e Avenida Alberto Brauli, no centro da cidade. E lá você encontra verdadeiros especialistas do sono. Saiba que colchão não é tudo igual. De acordo com o seu biotipo, a sua idade, tem um colchão aí adequado para a sua realidade. Então você que está assistindo no Ar Podcast, acesse o QR Code e confira todas as novidades e faça uma visita na Soneca Colchões. Inclusive agora no próximo mês de novembro vai rolar a famosa Black Friday da Soneca, com preços sensacionais em colchão, cama, estofados, cabeceiras, uma grande variedade. Soneca Colchões, o nosso sonho é o seu conforto. E gratidão também aos nossos parceiros da Inove Cursos, localizado lá em Nova Friburgo. Através do QR Code você confere todas as novidades da Inove Cursos e lá você encontra uma grande variedade de cursos profissionalizantes para você poder começar até o próximo ano aí com uma profissão nova, quem sabe manicure, pedicure, também temos cabeleireira, uma grande variedade também para os rapazes aí, barbeiro. Tem curso de informática também na Inove, então acesse o QR Code e confira todas as novidades de um grande parceiro daqui do nosso Noar Podcast, que em breve a gente vai ter um podcast aqui com os proprietários do curso da Inove, o Francisco e o Christian vão estar com a gente aqui, a gente vai poder conversar e falar sobre todos os detalhes, como a Inove ajuda a sua vida com cursos profissionalizantes. Mas acessando o QR Code, você já confere todas as novidades. Gratidão a todos os parceiros aqui do nosso Noar Podcast. Emerson, vamos começar o nosso papo, cara. E eu queria conhecer um pouquinho sobre o Emerson. A gente escuta a voz do Emerson na rua, a gente escuta a voz do Emerson na rádio, no podcast, na internet. Mas quem é o Emerson Vieira? Conta um pouquinho pra gente. Thiago, o Emerson é um cara, primeiramente, um cara muito família, né? Um cara muito tranquilo. É um cara que já está no meio da comunicação já há 25 anos, né? Você sabe, você começou lá com a gente também, né? Na época, eu sempre fui apaixonado por comunicação. Eu trabalhei com meu pai até os meus 22 anos, né? E sempre, meu pai tinha um mercado e sempre ouvindo rádio. E assim, eu ficava trabalhando e ouvindo rádio, Eu falei, cara, um dia eu quero fazer isso. E nossos amigos Cebolinha e Tiquinho, né, nossos amigos em comum, um dia me deram a oportunidade de fazer uma gravação de um texto. E dali em diante eu não parei mais. E eu sempre falo em todo lugar que eu vou que eu sou eternamente grato a essas 2 pessoas, ao Cebola e ao Tiquinho, né? Que se não fosse eles, eu não sei o que eu estaria fazendo hoje, né? Então, a gente tem que ser grato pelas pessoas que nos ajudaram lá atrás, né? E hoje eu tenho o Review, né? Que é uma produtora também, é um podcast, uma agência de publicidade, de propaganda, como vocês têm aqui também. E a gente está aí já comecei há 25 anos, mas o Review tem 4 anos de ideia, né? E 3 anos agora vão completar. Mas é um projeto que eu sempre sonhei também fazer uma coisa maior, né? A rádio, ela é muito importante na minha vida, foi muito importante, e vai continuar sendo na minha vida, né? Porque me deu toda a bagagem para a gente chegar até hoje, né? E a gente está sempre aprendendo, né, Thiago? A gente nunca sabe tudo, né, cara? Cada dia é um aprendizado. E eu tô muito feliz, cara, com o projeto, de ver Bom Jardim crescendo, né? Bom Jardim, a gente tem o Noar, né? Que você começou primeiro, depois eu também segui os passos. E a gente vê uma cidade pequena como Bom Jardim, com 2 podcasts, com uma estrutura tão bacana como os nossos, né? E é um meio de comunicação, como você falou, que dá a possibilidade das pessoas conhecerem realmente a história por trás, né, do profissional, de uma pessoa que você conhece na rua. Mas, assim, eu já tive tanta história de convidados que eu conhecia, mas não sabia, né,
tantos detalhes da vida, porque no início, assim, todo mundo chega muito nervoso, né? Os convidados. E depois de 5, 10 minutos, os caras já estão tranquilos. Isso que é bacana, né? A gente poder passar isso para quem nos assiste também. Com certeza, cara. Eu compartilho do que você falou. E eu acho que um papel muito legal que a gente tem, obviamente, né? O podcast, os nossos podcasts, pelo menos 2 episódios na semana vai ter. E a gente tem ali os convidados que a gente recebe, que são empreendedores, cantores. Mas eu vejo que tanto o Noir quanto o Review, no ano passado, fez um trabalho muito legal, cara, no que envolve a política. Sim, sim. Porque eu acredito que o meio de comunicação, os meios de comunicação, eles têm que ser imparciais, claro. e levar para quem está assistindo a possibilidade da escolha. Poxa, eu acho que essas ideias são legais e vou seguir. Ou eu não gosto e tudo bem. E eu vi que o Review também teve um trabalho muito legal, não somente entrevistando os candidatos, mas também no dia da apuração, fazendo ali, né, uma transmissão. E eu acho que isso é um papel fundamental do podcast, que as pessoas precisam também dar um foco para isso. Falar assim, poxa, o trabalho que o pessoal está fazendo também é diferenciado. Eu não sei se aconteceu com você, provavelmente aconteceu. Eu passei em Friburgo logo após a apuração dos votos. O pessoal, você é o rapaz que estava fazendo a apuração dos votos, porque foi uma coisa que chamou bastante atenção, né? Como que foi essa experiência para você também? Cara, então, eu sempre fui apaixonado por política também, né, cara? Então, surgiu a oportunidade da gente fazer também, né? A gente sempre fazia na rádio. Sim. Né? Na rádio. Eu lembro que eu e Vinícius Sertal, na eleição retrasada, se eu não me engano, que deu aquele problema de atraso nas urnas. Foi o apagão que deu. Né? Eu acho que nós ficamos de 5 da tarde até 11 da noite fazendo a transmissão ao vivo na rádio. E uma coisa muito curiosa, cara, é que, pô, a apuração é 1 hora, né? De 5 às 6, tanto é que eu trouxe Renata e os filhos para ficar lá com a gente. Aí acho que 5h30, 5h20 deu aquele apagão, né? E eu sei que nós fomos sair de lá 11 horas da noite, cara, quase, né? As crianças dormindo lá na recepção da rádio. E eu falei assim, cara, eu tô com fome, velho. Tô com fome. Eu me programei para ficar 1 hora aqui. Aí eu lembro que a gente no ar, né? Falou assim, ó, quem puder aí, manda um lanche aí pra gente, porque a gente não pode sair da transmissão, né? Cara, eu sei que, assim, em 20 minutos começou a chegar lanche, que eu fiquei comendo lanche 1 semana, bicho. Sabe? Sim. Muita gente, pra você ver como a audiência é bacana, né? E como eles estavam também ligados ali na coisa. Mas eu acho que são canais, cara. O podcast, hoje a rádio também faz essa cobertura, né? De informação. Porque a pessoa que não está acostumada nesse meio, ela tem dificuldade normal, né? Porque às vezes não sabe mexer no sistema. Sim. Pô, quer acompanhar, mas a internet trava e tal. E ali a gente está ao vivo. Eu não sei como você fez, mas a gente, na época, a gente fez de todas as cidades, de Friburgo até Santa Maria Madalena, se eu não me engano. E engraçado que esses dias eu estava em Cordeiro, numa pizzaria. Aí o cara falou assim, pô, você é o rapaz do podcast de Bom Jardim. A gente sempre te assiste lá também. Eu falei, pô, eu sou, cara. Aí até a gente criou uma amizade, né? Ele é um empresário de Cordeiro também. E falei assim, pô, vamos lá pra gente bater um papo pra você contar a sua história. Mas eu acho que o podcast ele faz um trabalho, assim, de você conhecer as pessoas e um trabalho social também, né, cara? Por quê? Porque a gente leva até quem está nos... Porque uma coisa assim, Thiago, você tem 100 opções para ver, né? E quando a pessoa para ali para assistir ou no ar ou no review, cara, aquilo é muito bacana. Porque ele está vendo uma coisa que ele quer ver, né? Porque como você tem muita opção, então, cara, é muito bacana a gente ver as pessoas se inscrevendo no canal, as pessoas comentando. E a política, como a gente estava falando, é uma coisa que eu sempre trabalhei desde os meus 24 anos em política, sempre fazendo coberturas. Eu lembro de uma foto, a gente na rádio ainda, e eu acho que eu devia ter uns 150, 160 quilos, eu tenho essa foto até hoje, velho.
E eu falei assim, caramba, cara, eu tô velho mesmo e há muito tempo nessa área, né? Sim. E assim, as pessoas, é bacana a gente ver que os vereadores também estavam ali acompanhando, né, cara? Tanto no ar quanto no review. Sim. A apuração. E quando você vai lhe dar o resultado, é a realização de um trabalho bem feito, né, cara? Sim, sim. Não, isso é muito legal. Aqui no Noir a gente conseguiu. Eu trouxe o Matheus, que era meu sócio desde o começo, e Getúlio também estava comigo aqui. E Getúlio, pô, o cara também é um ícone assim, do rádio também. Com certeza. Então foi uma transmissão muito legal e a gente também fez esse panorama das cidades também. E foi muito legal porque as pessoas, elas até podem ver que no aplicativo tem, mas eu acho que a interação da gente comentando, aquela expectativa, né? E do anúncio ainda puxa muito, né? Eu lembro que quando o pessoal botava um telão na praça, o pessoal se juntava pra assistir, porque gera essa expectativa. Porque você atualizar um aplicativo fica muito sem graça, né? Cara, só fica ali atualizando. A gente, como comunicador, acaba passando essa emoção. Sim, então, eu acho que hoje o que a audiência espera, seja de um podcast, ou até um programa de rádio, é se sentir próximo. Sim, a pessoa ela tem que assistir aquilo, igual eles estão assistindo a gente aqui. E muitos devem até pensar assim, pô, mas eu nem sabia que o Noir e o Review se falavam, né? Nada a ver. Vocês nem fazem ideia. Eu comecei na comunicação e o Emerson foi um grande professor que eu tive, um cara que me deu vários toques, assim, várias ideias e vários feedbacks também importantes para o crescimento, porque ninguém nasce sabendo nada, ninguém começa sabendo nada, e o Emerson foi um dos caras, assim como o Vinícius, assim como o Gilcimar, que me ajudaram muito nessa caminhada dentro da área da comunicação. Então eu sou muito grato a você por isso, Emerson. Então fica aí até essa novidade pra vocês. Não tem nenhuma rixa entre podcasts, não, gente. Cara, assim, eu lembro você indo com sua turma do colégio, né? Lá na rádio, e você pequenininho, né? Sim. Tirando a foto lá com a gente. Cara, eu acho assim, a gente passar o que a gente sabe é um dom, cara. Assim, porque a gente vai morrer, Thiago. E, cara, a gente vai todo mundo pro mesmo lugar, né? Então, se a gente puder ajudar e passar o nosso conhecimento, cara, muitas vezes as pessoas pensam assim, poxa, os caras estão lá no podcast, mas não sabe também o que a gente rala, né, Thiago? Muito. O que a gente rala, o que a gente abdica para a gente ter uma estrutura, para a gente poder fazer uma coisa bacana, né? A gente vê que na região tem vários podcasts também, cada um com seu estilo, e isso tem que ser respeitado, né? Cada um tem a sua personalidade, o seu modo de conduzir. E, cara, eu acho quanto mais melhores, porque você tem mais opções, né? E falando com... você teve lá, que você começou com a gente lá na Alternativa, cara, eu não posso deixar de agradecer ao Getúlio, a Ana, né? Várias pessoas que estiveram lá, o Vinícius estava lá desde o início também. E eu estou sempre aprendendo, Thiago, estou sempre aprendendo. A gente nunca pode pensar que sabe tudo, porque é aí que a gente não sabe nada, cara. Então, o que a gente faz hoje é muito bacana mesmo. E, como eu falei, tem outros podcasts na região, a gente deve ter aqui, eu acredito que uns 5 ou 6 aqui na região, né? Sim. Que eu me lembre, assim, aqui em Monte a gente tem 2, em Cordeiro tem 1, se eu não me engano, Cantagalo tem outro, em Friburgo tem 3, deve ter uns 10 por aqui. Sim. E você vê como tá crescendo, né, cara? Ontem eu estava até vendo um podcast do Pablo Marçal com pessoas, né, fazendo perguntas a ele. Um formato bem bacana também, cara, né? Diferente, né? Mas eu acho que a gente ainda a gente tem que estar sempre inovando e melhorando, né? Como você esse ano melhorou também, cara. Parabéns pelo seu estúdio também, cara. Tá Obrigado. muito bacana mesmo. E a gente torce. Sobre essa coisa de divergência, um não fala com o outro. Cara, você já pensou se um cara que tem um açougue não falar com o outro só porque o cara tem açougue, cara?
Que isso, são pessoas que podem mostrar o seu trabalho, né, cara? Com certeza, cara. E isso é legal, cara, a gente poder deixar isso bem claro aqui, que o cenário cada vez maior é melhor para o próprio podcast mesmo, né? A gente tá falando aqui que nessa semana que é a comemoração nacional do podcast, e eu acho que uma coisa que a gente tem que prezar pela qualidade, né? A qualidade na conversa, a qualidade no que a gente transmite, o respeito pelo convidado. É uma coisa que eu prezo muito aqui no Noir, é o respeito pela pessoa que está sentado aqui na minha frente. Eu já recebi alguns comentários, por exemplo, de receber alguns convidados que já tinha uma certa polêmica na história, e aí o pessoal colocar, pô, Thiago, mas você não colocou a pessoa contra a parede, você não fez aquela pergunta capciosa, né? Eu falei assim, gente, eu não tô aqui, o podcast não é uma sabatina, não é, aqui não é o objetivo eu a todo tempo ficar botando a pessoa contra a parede para que ela se sinta constrangida. Aqui eu falo, Emerson, que é como se fosse um anexo da minha casa. Se você vai lá em casa para jantar comigo, eu não quero que você se sinta constrangido. Eu não quero que você se sinta mal em estar na minha casa. Então, hoje você está sendo recebido aqui na minha casa, no meu podcast, e eu quero que você se sinta o melhor possível e que dessa conversa consiga sair ali assuntos legais, extrair assuntos bacanas. E em nenhum momento... A gente vê aí diversos podcasts maiores, né, de expressão nacional, que muitas vezes estão em busca de clique, de like, colocando a pessoa realmente contra a parede, buscando ali uma pergunta de duplo sentido que a pessoa vai cair, aí ele gera um corte maldoso. E eu acho que o que traz credibilidade tanto para o meu trabalho quanto para o seu é essa seriedade e esse respeito que a gente tem pelo convidado, né? Thiago, você falou uma palavra muito importante, cara. Hoje a gente vê a maioria dos podcasts, né, que estão lá no topo mesmo, você vê até pelo próprio linguajar, né? Palavrões, essas coisas assim. Como eu falei, cara, cada um tem o seu método, tem o seu jeito de ser. Mas, assim, eu não... você falou uma frase muito bacana, né? Se eu te convido para você vir na minha casa, né, quero te tratar da melhor maneira possível. Jamais, tanto eu quanto você, vamos colocar ninguém numa saia justa, numa pergunta que pode trazer complicações para ela. E, assim, o respeito, cara. Eu nunca falei um palavrão. Assim, para falar que eu nunca falei um palavrão, saiu um dia que fizeram uma... Isso foi até um episódio muito engraçado. Que nos comentários, aí o cara fez... eu lendo muito comentário assim e tal, aí o cara fez aquela brincadeira, né? Do nome ser uma coisa de duplo sentido. Igual que o Pânico fazia, né? Aí, cara, eu li e o pessoal me sacaneou na brincadeira, né? Eu lembro, tava até as duas pessoas que faziam comigo, e eu falei, né? Mas também foi a única vez, cara. E assim, a gente faz uma coisa leve, sem ser baixa. Isso. Sem ser baixa. Porque eu acho que o respeito por quem está nos assistindo, né? Às vezes tem famílias nos assistindo. E, cara, hoje eu acho que para você entrar dentro da casa das pessoas, pelo YouTube, pelo Instagram, né, você tem que ter respeito por elas. E a grande maioria de quem tá lá no topo mesmo, cara, nada contra os caras, mas tem que ter o palavrão, tem que ter aquela zoação, assim. E, cara, se for para isso, eu fico com a minha audiência. Se ela pode ser uma pessoa me assistindo, mas eu quero que ela ali comece e termine de assistir o podcast de uma maneira que nós fomos criados, educados, sem precisar apelar para a audiência, sem apelar para visualização, sem apelar para você fazer um corte. O cara falou uma besteira ali, falou um palavrão. E isso, hoje em dia, infelizmente, gera muito engajamento, né? Você vê hoje nas redes sociais coisas... totalmente irrelevantes que fazem muito sucesso, cara. Mas assim, daqui a um mês, daqui a 2 meses, 3 meses, quem é esse cara? Né? Ninguém está há 20 anos, ninguém está há 15 anos no mercado se o cara não for bom. É verdade. Entendeu? Você vai lá, explode com uma piada, sei lá.
Vamos botar o Caneta Azul, Aham. né? O Caneta Azul fez lá uma música, 2 músicas, pô, bacana pra ele, né? O povo gostou, mas cadê o cara hoje? Né? Não falando mal dele. Sim. Não, é a oportunidade que surgiu na vida do cara, né? E todo mundo, coitado, pela inocência dele até, acho, né? Que entre aspas, se deu bem, cara, em um certo momento da vida, mas ele vai ficar marcado o resto da vida por aquilo ali. Sim. Eu quero ficar marcado por um trabalho, Sim. um trabalho de anos, entendeu? Eu quero que daqui a... Pô, eu tô com 53 anos. Quando eu fizer 70 anos, pô, Emerson faz um trabalho já há quase 40 anos, né? Bacana, você não pode falar um A do Emerson ou do Thiago, né? Que coloquem ele como uma coisa que não é bacana. E a gente é muito família, né, Thiago? Você tem sua esposa, você tem seu filho. Então, não é esse exemplo que você quer dar para eles também, né? É verdade, com certeza. Dando uma pausa no assunto podcast para falar um assunto Emerson, você falou que tem 53 anos, você citou que já teve aí 150 quilos. 180, velho. Chegou a 180 quilos. 180. Cara, conta um pouquinho pra gente sobre essa parte sua aí, mais pessoal, de ter pesado tanto, o que aconteceu pra você tomar a decisão realmente pra emagrecer? Quase morreu mesmo? Conta um pouquinho pra gente o que aconteceu, cara. Cara, eu infartei, né? Você infartou. Eu infartei. Depois dos meus 25 anos, né? Eu entrei numa fase de uma depressão, assim, familiar, né? Problemas, né? Graças a Deus eu nunca fiz nada de errado. Tudo que me chateava eu descontava na comida. Uhum. Então eu nunca me saciava. Tem muita gente que vai para outros caminhos, né, Thiago? Você sabe, a gente sabe que tem pessoas que vamos falar abertamente, tem Sim. pessoas que vão para as drogas, tem pessoas que vão para a bebida. Isso. Eu ia para comida, Uhum. entendeu? Então, aquilo era como se fosse um remédio para eu ficar tranquilo. Só que esse remédio, entre aspas, né? A gente teve um convidado o Dr. Saulo Sim. Castellani, né? Que ele é uma pessoa que entende muito, né? E tanto ele teve no review como teve aqui também, e a gente aprende muito com ele também. Mas eu sempre a minha fuga era a comida. Só que quando você come muito, come, você não se vê daquele tamanho. Eu nunca me vi, né? Com 130, 140, 150. Para mim, eu era uma pessoa normal. Até que um belo dia, eu fui tirar uma foto com o Felipe, meu filho, tinha 1 ano e pouco. E eu parei para ver, eu falei, cara, esse não sou eu. Esse não sou eu. Aí minha esposa falou assim, esse é você que não está se vendo. Entendeu? E dali em diante, eu comecei a falar assim, cara, eu quero ver meus filhos crescerem. E a família, como eu falo, é muito importante pra gente, porque eu falei assim, cara, se eu quero ver meu filho crescer, se eu quero ter uma vida bacana com a minha esposa, eu tenho que estar aqui. Então eu tenho que me cuidar. Procurei, cara, fiz a dieta da lua, do sol, do tempo nublado, de tudo que você possa pensar, cara. Nada deu certo. Mas eu sempre ali com um propósito, sabe? Até que eu entrei na fila do SUS para fazer a bariátrica. Muita gente me pergunta assim, pô, cara, você fez a bariátrica, você faria de novo? Eu falei assim, eu não faria de novo porque eu não vou precisar. Porque a bariátrica, Thiago, foi o que me ajudou eu emagreci 100 quilos na época. Estava com 180, fui para 80. Nossa. Só que eu fiquei muito magro, cara. Sim. Muito magro, né? Eu tenho uma estrutura grande. Aí eu fui reeducando, porque a bariátrica é assim, até bom para as pessoas saberem o que é a bariátrica. A bariátrica, ela te ajuda muito, mas ela é 40% do processo. 60% você tem que mudar totalmente a sua mente, cara. Você tem que parar de pensar com a cabeça de uma pessoa obesa, né? E saber que a bariátrica vai te ajudar
Só que você tem que mudar tudo, cara. Você tem que mudar a alimentação. Mas, eu fiz a bariátrica, eu tenho muito refluxo. Cara, Deus me abençoou que eu não tive problema nenhum com a minha bariátrica, cara. E aconselho as pessoas. Mas, eu vi uma pessoa que deu totalmente errado. Cara, isso é caso a caso, né? E depois que eu fiz a bariátrica, minha vida, assim, mudou. Mudou de saúde, mudou de disposição e mudou tudo, cara. Mudou tudo. Eu aconselho. Se você me perguntar hoje, você faria? Com tudo que acontece, eu faria. Porque você tem a opção de fazer e, cara, você tem que entregar na mão de Deus. Você tem que saber que tem médicos ali que, cara, estão ali, que estudaram para fazer aquilo ali. Pode haver uma coisa ou outra de acordo com a pessoa, mas eu não tive problema nenhum. E a bariátrica me salvou, cara. A bariátrica me salvou. Se não fosse a bariátrica, eu não sei se eu estaria hoje batendo esse papo contigo. Entendi. Sabe? Então, a decisão de fazer a bariátrica foi após o infarto, então? Foi. Eu fiquei 2 anos na fila do SUS. 2 anos? 2 anos, cara, na fila do SUS. E quando eu fui chamado para fazer a bariátrica, eu estava com 181 quilos. E eu lembro que a gente conseguiu pelo SUS, né? E eu fui para o Dr. Karim, em Friburgo. E ele falou assim, olha, você é diabético? Você tem algum problema? Uma pressão alta? Eu falei, não tenho nada. Eu falei assim, não sei como você não tem, né? E ele realmente não tinha. E ele falou assim, você tem que perder 25 quilos em um mês. Eu perdi 31. Minha vontade é tão grande de mudar, cara, sabe? Eu falei assim, cara, eu vou fazer. Eu não aguentava. Se eu subisse a escada aqui hoje para chegar no podcast, meu irmão, eu chegava assim quase que, sabe, de joelho. Sim. Mas eu fui, cara. Você tem que ter força de vontade também, porque, como eu te falei, só a cirurgia, ela não faz milagre. Ela não faz milagre. Tem que ser um conjunto. Você e a cirurgia. Cabeça. Muda a cabeça que a cirurgia tem sucesso. Então ter uma força psicológica é essencial, né? Tanto é, cara, que assim, para você fazer a bariátrica, são profissionais, psicólogos, nutricionistas, especialistas em bariátrica. Você não pode ir a um psicólogo comum, assim, um psicólogo né, que não é da área. Você não pode ir a um nutricionista que não é da área. Você não pode ir a uma pessoa que te acompanha ali, que não é da área, né? Sim. Então tem todo esse acompanhamento. E eu tive esse acompanhamento durante 6 meses e deu muito certo, cara. Pô, que bom, cara, que bom. E é legal você trazer essa sua experiência, né, esse seu testemunho, porque eu vejo e eu penso que a bariátrica é a última instância, né? É a emergência realmente, né? Porque a pessoa teve um padrão de vida, né? Diversas circunstâncias que chegou a um peso que só pela dieta em si ela se torna irreversível, né? Então precisa ter um procedimento cirúrgico para poder ajudar a pessoa. E existem diversos casos de pessoas que fizeram a bariátrica, não mudaram a mentalidade e engordaram tudo novamente. Então é muito legal você trazer esse seu relato, porque a pessoa precisa tomar atitude, mas não é só a cirurgia que resolve, né? Não. A cirurgia, como eu falei, a cirurgia é 40%, cara. Sim. 40%. Tanto é que os médicos deixam bem claro, você pode engordar tudo de novo. Sim. Desculpa te cortar, claro. Mas o que eu ouvi falar é, tipo assim, você sai da cirurgia com o estômago pequeno, mas a mente continua mandando a sensação de fome como se o estômago tivesse grande, né? Você corta 90% do estômago, você fica com 10% do estômago. E você fica 1 mês, no início, só tomando copinho de gelatina, cara. Nossa. Sabe? Até você chegar, você tem 15 dias de dieta só líquida, depois você vai para tipo sopa, essas coisas. Não é fácil, Thiago. Não é fácil. Você tem que ter força de vontade, cara. Sim. Mas se você quiser mudar de vida, se você já tentou de tudo, eu acho que a bariátrica ainda é assim, a última opção que você tem, mas, como eu falo, faria novamente. Que bom, cara. Não vou fazer porque eu não preciso. Mas se eu fosse fazer, eu faria. É legal, cara. E que bom que você fez, que bom que você tá aqui hoje, né, cara? Com certeza. Pra gente poder conversar, bater esse papo e quanta coisa que você construiu graças a essa qualidade de vida, né, cara? Assim, eu digo que mudou, como eu falei, mudou a minha vida, porque se eu fosse reclamar de tudo quanto é dor que eu sentia em todas as partes do corpo, bicho, eu não levantava, sabe?
E isso me deu um ânimo e me deu um up assim, falei assim, poxa, agora eu vou ter... Podia ter acontecido qualquer coisa comigo, Thiago. Sabe? Eu não saí da mesa de cirurgia. E Deus é tão bom pra gente, né? A gente acredita muito em Deus, né? E sabe que Ele tá acima de tudo. E eu pedi muito a Deus, falei assim, eu quero ver os meus filhos crescerem. Hoje a gente está com o Felipe, que tem 18 anos, está maior do que eu. Tem a Amanda, que está com 11, está chegando também a quase já 1,60 m, cara, com 11 anos. Vão ficar muito grandes. Minha esposa, pô, é uma bênção na minha vida, 22 anos já juntos, felizes ali, um pro outro. Que eu acho assim, casamento, cara, é assim, se você quer casar e manter uma vida de solteiro, você não casa. Verdade. Né? Então, onde ela tá, eu tô. Ela não veio comigo hoje porque sexta-feira é dia de ela ficar em casa arrumando as coisas. Sim. E é uma mulher que eu tenho muito orgulho de ter conhecido e que está comigo nas horas boas, nas horas ruins. Meus filhos são o que eu tenho que a gente tem de maior orgulho na nossa vida. Nada supera o amor de um filho. Eu sempre falo assim, você pode conhecer o amor de pai, mãe, mulher, marido, mas o amor de filho é uma coisa que transcende tudo que você possa imaginar. Você só vai sentir esse amor de verdade o dia que você for pai ou mãe, cara. É verdade. Compartilho do seu pensamento, cara. E você citando aí a família, como que tá sendo trabalhar com a família, cara? Como que... Pô, eu tenho essa possibilidade também de estar ali aqui na operação, você lá tá com a Renata, tem as crianças lá junto, crianças grandes agora juntos lá. Como que tá sendo essa experiência? Cara, foi sempre assim, a gente, no começo, né, eu tinha mais 2 pessoas que trabalhavam comigo, eu sou grato, muito grato também, porque me ensinaram muito também, mas por coisas que aconteceram, cada um seguiu o seu caminho e eu desejo que eles sejam muito felizes e tenham muito sucesso. Hoje o Review Podcast está do jeito que eu imaginei, sabe? É um podcast família, Thiago, onde a gente quer receber pessoas que, poxa, tem alguma coisa para falar assim, poxa, eu assisti o podcast e aquilo ali mudou alguma coisa na minha vida. E trabalhar com a minha família, cara, eu acho que são poucas pessoas que têm essa oportunidade, né, e essa felicidade, porque a minha esposa, como a sua esposa, trabalha na transmissão, o meu filho fica nas fotos e a Amanda fica servindo os convidados, né? E assim, se eu olhar para o lado e ter ali, você vê a sua família, até o dia que o Felipe e a Amanda não podem ir, cara, eu sinto que falta alguma coisa ali. Então, eu sempre falo, eu sou um cara realizado. Realizado não em termos de financeiros, porque a gente trabalha muito, né? Mas eu sou um cara realizado profissionalmente. Ah, por que, Emerson? Você é realizado profissionalmente. Ah, que você tem um podcast bacana, que você conhece. Não, cara. Porque eu tenho pessoas que eu amo ao meu lado trabalhando comigo, sabe? Então, não tem preço, não tem nada no mundo que pague você estar junto da sua família, no seu trabalho. E assim, você poder ir embora, terminar um podcast e você ter a sua família indo junto com você, que a gente estava conversando antes de começar. Às vezes terminava 11h30, meia-noite, eu não via meus filhos acordando, eu não via meus filhos dormindo, saía antes da minha esposa acordar, minha esposa já estava dormindo e aquilo me deixava numa agonia tremenda. E com isso, cara, com esse projeto de trazer a minha família para trabalhar comigo, as pessoas que vão lá até se surpreendem. Ah, mas o quê? São seus filhos? Trabalham com você? Trabalham, né? Mas, cara, é muito bacana, é muito bacana. É um ambiente familiar também, que eu acho que faz toda a diferença, até para o convidado se sentir à vontade também, né, Thiago? Com certeza. Porque, assim, eu entrevistei uma vez, esse ano, a secretária de saúde, e ela foi com 11 pessoas que fazem parte da secretaria, né? Foram 12 mulheres. Sim. No estúdio, eu entrevistei as 12. Uau. Quase 4 horas de podcast, Meu cara. Deus. Terminou quase meia-noite. Mas foi muito bacana, porque a gente conheceu várias histórias também, o que cada uma fazia ali dentro da secretaria, né? Eu sei que tinha mulher sentada no chão, mulher uma em cima da outra sentada no colo e tal. E a minha família ali, cara, até meia-noite ali comigo, me dando força.
Legal. E muito bacana, cara, muito bacana. Eu amo minha família e eu sou a pessoa mais feliz do mundo por ter elas. Muito legal, cara. E isso aí é realmente muito bacana e é essencial a gente ter esse apoio, né? Nos momentos difíceis é quem nos dá base, né? Cara, te contar uma história de quando eu conheci Renata. Aham. Eu tava nessa época pesado, né? E Renata sempre foi uma mulher muito bonita, né? Uhum. E as amigas dela não entendiam o porquê dela estar comigo. Um cara fora do padrão, né? Do que é, entre aspas, normal. Um cara, assim, não tinha nada a oferecer, a não ser o Emerson de verdade, que as pessoas não viam, né? Eu, né? Não tinha grana e assim ela viu o que muito pouca gente viu, que foi o Emerson interior, né? E muitas pessoas não aceitavam isso. Ver uma menina tão bonita com um cara totalmente fora dos padrões. Algumas coisas, eu vou contar isso aqui pela primeira vez, tá? As pessoas falavam assim pra ela: pô, por que você tá com esse cara? Porque você não conhece ele. Se você conhecesse ele, você saberia realmente quem é a pessoa por trás do ser ali que você está vendo de frente ali. Então isso, cara, aquilo ali, eu me arrepio, cara. Porque foi a única pessoa que realmente, uma das poucas pessoas que viu realmente o Emerson por trás do físico. Então, e eu também me apaixonei por ela. A família dela é uma família assim que eu tenho como minha família também. Então, cara, eu acredito muito em destino. E já era para acontecer aquilo ali. E eu agradeço a Deus. Eu não durmo um dia, cara, sem agradecer a Deus por ter minha família e ter eles ao meu lado. Que bonito, cara. É o que mais de valor a gente tem, né, cara? A pessoa conseguir reconhecer aquilo que está além do que a gente pode ver, né? E isso falta nas pessoas, né? As pessoas, elas têm ali um preconceito no sentido de você bater o olho e já... eu não vou com a cara dela, eu acho que ela é desse jeito. Você nunca nem trocou ideia com a pessoa e você já tem um conceito prévio ali do que a pessoa é. Então, eu acho que isso é algo que falta na humanidade, da gente conhecer a essência da pessoa, né? Por exemplo, Thiago, eu sou um cara muito tímido. Posso até não parecer. Não parece. Mas sou um cara muito tímido. Tímido mesmo, assim, de... as pessoas, às vezes, passam por mim na rua e eu não sou um cara, assim... Eu sou conhecido, né? Mas eu não sou um cara de parar e bater muito papo, assim, porque eu sou tímido, realmente. Sim. Tímido, é minha timidez mesmo. Quando a gente está aqui na frente do microfone, das câmeras, né? A gente liga um modo que, às vezes, eu falo assim com o Renato. É um modo onde eu me sinto à vontade. Aqui eu me sinto à vontade, sabe? Mas essa timidez vem da época que eu tinha esse sobrepeso, que eu não gostava de me ver. Assim, né? Depois que eu tomou consciência, realmente tomei né? consciência. E para você ter uma ideia, quando eu emagreci muito, só voltando um pouquinho, eu tinha uma barriga de avental, que as pessoas falam. E quando eu fiz a abdominoplastia, que é a retirada dessa pele, né? Foram 8 quilos de pele. E eu andava e a pele ficava balançando aqui, cara. E assim, o corpo humano é uma coisa tão perfeita que eu já sem a pele, eu caminhava e o meu corpo falava assim, pô, mas sua pele tá aqui ainda. E não tava, sabe? Então, assim, cara, te digo que a abdominoplastia é pior do que a bariátrica. Nossa. Porque você tem que dormir 30 dias sentado. Meu Deus. E curvado. Tá? Não pode esticar, Não né? pode esticar, mas vale a pena. Vale a pena, tá? No meu caso, valeu muito a pena. Sim. Mas, cara, como eu tava te falando, eu sou um cara muito tímido. Às vezes as pessoas falam assim, Emerson é metido. Não é metido, cara. Eu sou um cara acessível demais. Só que eu sou
eu sou muito na minha. Muito na minha. As pessoas sabem que eu sou muito na minha. Por exemplo, não sou de ir à festa. Se eu tiver que ir em algum lugar, é com a minha família. Não tem grupos assim que eu saia. E sou muito na minha, muito família. Mas, cara, quando a pessoa me conhece, muita gente falava assim, pô, eu tinha uma outra percepção de você. Sim. Né? Você não me conhecia. Aí, depois que a gente conhece, né, que a gente conhece realmente quem é a pessoa, o que a gente faz, e conhece um pouquinho só, acho que muda, né, Thiago? É verdade. Eu lembro que quando você fez essa cirurgia, essa última cirurgia, eu fiquei lá no estúdio. Você me contratou para ficar lá no estúdio, para fazer as gravações, para fazer as edições que você não ia poder. É verdade. Na hora que você citou, eu falei assim, poxa, eu lembrei desse fato, que de uma certa forma me ajudou muito também a ver ali na prática o dia a dia de um estúdio, que o Emerson, graças a Deus, desde sempre tem muitos clientes, né? Muitas pessoas procuram ele para fazer as gravações. Quem nunca escutou uma nota de falecimento de Pós-Jardim na voz do Emerson? Nesse período, eu gravei as notas de falecimento, né? Então, eu vi essa experiência, né, do dia a dia também, da dificuldade também e da movimentação que né? Então, é bem legal ver a credibilidade que você tem, porque as pessoas confiam em você em todos os momentos da vida dela, até nos momentos mais difíceis. Sim. Você tá ali presente também nas questões de publicidade e tudo mais. Então, isso é muito legal mesmo. E você é um dos bons jardinenses que influenciam outras pessoas também. Eu acredito que das pessoas que de uma certa forma estão envolvidas com publicidade, com alguma forma de propaganda, não tem ninguém que não conheça o Emerson, né? Ou o Tileca também, né? Que as pessoas também te conhecem pelo apelido. E isso é muito legal, cara. Esse primeiro bloco já tá chegando ao final, passa rápido. Mas eu queria a gente pudesse finalizar esse assunto também, falando sobre a importância justamente dessa questão publicitária do podcast. Sim. Porque é um dos meios hoje, saiu até no início do ano uma notícia, se eu não me engano foi na Exame, revista Exame, que hoje também é digital, que o podcast em 2025 ia se tornar uma das mídias mais confiáveis para se colocar publicidade. Pelo motivo do quê? As pessoas olhando o host, o apresentador falando da marca, gera mais credibilidade e confiança para quem está assistindo. Com certeza. Porque a televisão tem aquele comercial de 30 segundos, 15 segundos que passa lá, mas é só aquilo. Mas quando a pessoa anuncia num podcast, existe a confiança da pessoa que está apresentando, falando da marca. E aí eu achei muito interessante essa matéria falando do nível ali publicitário do podcast. Aí eu queria saber também de você, cara, você que tem 25 anos no ramo de publicidade, o que você enxerga também dessa publicidade nos podcasts em geral? Ô, Thiago, eu acho que a gente, pelo trabalho que a gente faz, né, e as empresas confiarem a sua marca, né, em uma determinada mídia, né, que é o podcast, eu me sinto, como você, eu acho que você se sente muito honrado também, porque é a credibilidade que as pessoas investem ali no seu trabalho. Ninguém vai investir em quem não tem credibilidade, Thiago. Você tem os seus patrocinadores hoje que investem em você porque acreditam que o Thiago, que o No Ar Podcast dá resultado, que faz um trabalho bem feito, né? Porque ninguém vai colocar a sua marca, eu não colocaria a minha marca num lugar que eu não confio. Sim. Né? E assim, eu já tive algumas propostas de anúncios, só que eu declinei, porque eu só anuncio também naquilo que eu acredito. Então isso é importante também. Você não fazer lá o merchan que você tem que fazer, só para você ganhar dinheiro. Você tem que acreditar, você tem que conhecer a empresa, né? Então isso é uma coisa muito importante também, porque a gente vai falar de uma empresa, a gente vai vender anos que essa empresa chegou, trabalhou para chegar onde ela está hoje. Então, se ela anuncia com você, anuncia comigo, é porque ela acredita no seu trabalho, no meu trabalho também. Então, cara,
eu fico muito honrado quando alguém chega para mim, poxa, eu quero anunciar com você, Sim. né? E hoje o podcast, cara, começou na pandemia, né? Mas eu acho que é uma ferramenta, uma plataforma que só tem a crescer, cara. Só tem a crescer. Como a rádio também está se modificando também, né? Colocando online, a gente tem que acompanhar, né, Thiago? A gente Sim. tem que acompanhar. Eu acho que não tem nenhuma mídia, porque acho que tem público para todo tipo de pessoas, né? Sim. Tem gente que lê jornal, tem gente que ouve rádio, que é apaixonado por rádio, como eu sou, como você é. Tem gente que é apaixonado por podcast. Mas você ter empresas que acreditam no seu trabalho, fala assim, olha, pode colocar, porque eu sei que vai me dar resultado e você tem o meu ok. A gente carrega anos de trabalho dessas pessoas, né, que fizeram o nome, e o nosso trabalho é acreditar nessa empresa e colocar o nome dessa empresa cada vez mais alto. Sim. Eu enxergo que houve ali o boom do podcast em 2020, na pandemia, né? A crescente. Todo mundo quis fazer podcast, tal, uma galera toda. O pessoal montava um estúdio dentro de casa, tal, fazia. Todo mundo. Aí chegou 2024, 2025 agora, tá entrando numa estabilização. Daqueles que faziam de forma mais amadora, que eles falassem, não tá dando tanto certo. Aí esses ficam pelo caminho, que é uma questão natural. Sim. E hoje eu vejo que o ramo podcast, e a gente pode reparar isso até pelos estúdios de qualidade, como você citou aqui, que tem na nossa região, tendo uma estabilização. Aqueles podcasts que começaram e tiveram credibilidade com anunciante e tudo mais, estão agora entrando numa estabilização de uma mídia confiável. Assim como é o jornal, assim como que é o rádio e tudo mais. Então, a crescente que eu vejo hoje do podcast é justamente nesse sentido. É estável. Eu posso confiar, porque eu sei que se eu botar uma propaganda no review, o Emerson não vai chegar semana que vem e falar assim, acabou. Não, sim. Ele tem uma responsabilidade. Claro, né? Então, eu vejo que o anunciante, normalmente, quando ele vai botar propaganda, ele tem muito medo da onde ele está botando a marca dele. Com né? certeza, então, essa estabilidade é algo que eu vejo que tem acontecido no cenário de podcast, né? Cara, e assim, é uma responsabilidade muito grande também pra gente, né, Thiago? Sim. A gente representar essas empresas, né, cara? Mas é uma responsabilidade boa, Sim. né? Porque é sinal de um trabalho bem feito. Então, eu vejo como uma responsabilidade boa. E assim, a gente precisa também dessas empresas, né? Sim. Para ajudar, porque a gente... muita gente só vê, né? A mesa aqui, Sim. a TV e tal, e não sabe de toda uma estrutura que a gente tem que ter para colocar isso no ar, né, Thiago? É verdade. O nosso compromisso também, o tempo que a gente gastou para aprender a fazer, o nosso talento também, porque a gente não pode pensar assim, é qualquer um que vai fazer, não. O cara tem que ter um mínimo de talento, cara. Então a gente tem que se dar o valor também, né? Então, cara, eu agradeço muito a quem acredita no nosso formato, né, de mídia, e que venham cada vez mais empresas que a gente confia e que a gente possa ajudar a crescer cada vez mais. Com certeza. E galera, o papo não acabou não, hein? Não acabou não. Fica ligado com a gente que a gente vai ter a segunda parte aí. E sou eu lá no review. Então eu nem vou despedir não, porque a gente vai dar continuidade. Mas Emerson, obrigado pela sua presença aqui no nosso estúdio. Para mim é muito significante e tem uma alegria muito grande em receber você aqui no nosso espaço, tá? Thiago, o prazer foi meu, cara. Te parabenizar, né, por ver o seu crescimento também, ver o quanto você batalhou, você e Thalia batalharam também para chegar onde vocês estão hoje. Parabéns pelo seu estúdio, parabéns pelo seu trabalho, que é de excelência, cara, né? Parabéns pelas pessoas que anunciam contigo também, né? Continuem acreditando, porque o Thiago e a Thalia no Ar Podcast fazem um trabalho muito sério, né? E com certeza vão alavancar cada vez mais ainda a sua marca, tá? Como o Review também faz um trabalho muito sério também, e a gente está aí para somar. E, cara, vai ser um prazer receber você daqui a pouquinho lá no Review Podcast. É só 3 minutos de intervalo e a gente já volta a se falar. Gratidão a todos vocês.
E a gente sabe como é duro a gente ter uma estrutura bacana hoje em dia, o quanto investimento que a gente tem que fazer de investimento, quanta coisa que a gente tem que abrir mão para a gente poder chegar numa estrutura bacana, né, cara? É verdade, cara. É só a gente que tá aqui nos bastidores, que a gente rala, né, soa, vê como que é difícil chegar numa estrutura como essa. Então, a gente que, tá tanto tempo na área da comunicação e a gente luta bastante diariamente. Então as pessoas olham aqui a estrutura do Emerson, vê como que tá, parece que caiu do céu, mas não, cara, é muita luta por trás. Então, mais uma vez, parabéns, meu irmão. Obrigado, Tiagão. E assim, nada disso poderia tá acontecendo se não fossem os nossos patrocinadores, né, da região. Temos também a padaria Nona Carmela, aquele cheirinho de pão quentinho que conquista o coração de todos nós. E também o nosso mais novo parceiro, que é o Laboratório Clinican. Confiança que vem da ciência. Laboratório Clinican, análises precisas e cuidado com a sua saúde em cada resultado. Desde já, a gente agradece aos nossos parceiros que nos ajudam a fazer o Review Podcast. Tiagão, a gente estava falando... Pessoas que muitas vezes a gente não sabia qual era a história dela, como ela tinha começado um negócio, como que ela começou a empreender. E aí o podcast facilitou. A gente sabe que às vezes a pessoa ir num programa de televisão é mais distante, não tem tanta acessibilidade. Programa de rádio, às vezes a pessoa não conhece como chegar na rádio, né? Ainda mais as rádios maiores que a gente tem aqui no estado do Rio, pelo Brasil afora, mas o podcast não. O podcast, normalmente, as pessoas que estão ali na região, elas já são conhecidas do host, do apresentador. Então, hoje, lá no Noar, por exemplo, a gente tem mais de 360 episódios. Então, são 360 oportunidades de pessoas poderem contar aí a sua história, a sua trajetória. Então, na minha visão, o podcast, ele democratizou o acesso à informação e, principalmente, conhecer pessoas que a gente sabia. Poxa, Larisol, nossa, é uma grande empresa da nossa região. Mas quem está por trás da marca Larisol? Vocês já tiveram aqui o podcast com os proprietários da Larisol. Então, quantas pessoas que conheceram quem é que teve a ideia da Larisol? Então, eu acho que esse é o grande barato, assim, do podcast, cara. E assim, lá no ar, no primeiro bloco, as pessoas puderam conhecer um pouco mais do Emerson, né? Agora a gente quer conhecer um pouco mais do Thiago Souza, host do Noar Podcast, pai de família, empresário, né? Casado com a Thalia, né? Vamos falar um pouquinho do Thiago, como é que você começou, como é que você entrou aí nessa vida louca da gente, né, cara? Cara, muito legal, obrigado aí por essa pergunta, porque é algo que eu tenho muito orgulho de contar, sabe? Porque eu comecei no colégio, ali no Ramiro Braga, eu estudava no 9º ano do ensino fundamental, tava ali encerrando, e aí surgiu um projeto chamado Mais Educação. E esse projeto tinha como objetivo implantar uma rádio escolar. O Estado mandou caixa de som, computador, tudo mais, e botou ali, na hora do recreio, os alunos para participar desse projeto. E eu era um desses alunos que foi contemplado para estar participando desse projeto. Eu acho que eles escolheram os alunos assim mais bagunceiros, que a galera que ficava falando mais na sala de aula, e eu fui um dos que foi escolhido. E aí, participando desse projeto, eu conheci esse mundo da comunicação, do rádio principalmente, e por causa do projeto, eu vim participar aqui da Alternativa, conhecer como que funcionava uma rádio. Inclusive, foi no seu programa que a gente veio participar. Tem até uma foto antiga que mostra esse momento. A professora Rita, na época, trouxe a gente aqui na rádio. A gente viu você fazendo o programa, você passou, né, como que eram os bastidores da rádio. E por causa dessa visita aqui na rádio, eu conheci a Ana e o Getúlio também. E aí veio a possibilidade de eu fazer um programa na rádio aos domingos, até para poder começar a pegar o jeito, porque uma coisa é na escola, que você está fazendo algo mais caseiro, digamos assim, e na rádio você vai falar para uma quantidade muito maior de pessoas, uma audiência muito grande, e aí eu comecei a fazer os programas aos domingos. E acho que eu fiz uns 4
domingos, um mês de programa, surgiu a possibilidade de vir fazer o programa durante a semana. Sim. E aí a Ana e o Getúlio me chamaram, e a condição que eu tinha para poder ter o programa aqui era ter notas boas na escola. Eu tinha que apresentar o meu boletim, na Ana, e tinha que manter as notas ali azul para eu poder ficar com o meu programa aqui na rádio. E a partir daí eu comecei a desenvolver, aprendi muito com você, né? Você fazia o programa aqui na parte da manhã, eu fazia à tarde, mas às vezes eu vinha aqui, você me dava várias dicas de locução, de postação de voz. Getúlio, sem sombra de dúvidas, me ajudou demais. Gilcimar Brito. Então são grandes professores que eu tive aqui na Alternativa que me incentivaram a continuar trabalhando na rádio e ir aperfeiçoando, porque no começo a gente vai fazendo tudo na canelada, né? Sim, com certeza. A gente não tem muitas técnicas, isso vai pegando com o tempo. E uma das coisas que a Alternativa foi uma grande escola, além de aprender a fazer locução, foi aprender a vender. Porque as pessoas não sabem, não sei se vocês sabem, mas na rádio a gente tem que fazer o nosso próprio salário. É comissionado. A gente tem que vender publicidade, tem que ir atrás da propaganda e conversar com as empresas, vender literalmente o seu peixe. E aí a rádio foi me ajudando justamente em pegar esse jeito de ir até um comércio, em se apresentar e, em paralelo com isso, ter um bom programa de rádio. E aí foram 7 anos só de rádio, direto, e surgiu a possibilidade também de fazer locução de porta de loja, que era algo que na rádio você fica mais distante, né? Porque você não vê as pessoas na tua frente e tal. E aí eu tive a possibilidade de ir além, que era ir para a loja para fazer a locução direto, né? Uma venda direta, chamar as pessoas para entrar dentro da loja. Comecei lá em Cantagalo, Cordeiro na Ried, grandes amigos, grandes parceiros. E comecei a fazer desenvolver essa prática também de locução de porta de loja, que é uma forma de vender, só que diferente do rádio. Chegou a pandemia, as propagandas começaram a sair, você sabe, como todo mundo sabe o que aconteceu. Eu falei assim, poxa, vou precisar arrumar uma outra fonte de renda. E aí veio a possibilidade de unir a locução que eu fazia de porta de loja com uma locução mais institucional, que era da rádio, e fazer uma locução interna, que era diferente, que eu fiz lá nos nossos parceiros, está aqui atrás aqui, do Supertal, onde eu sou eternamente grato aos nossos amigos lá do Supertal. Tive a possibilidade de trabalhar nas 3 lojas, né? Só 2 barras que eu não fiz locução lá, mas Bom Jardim, Cordeiro e Cantagalo tive a possibilidade. Então sou muito grato à empresa Supertal pela oportunidade que me deu, ainda mais que foi num momento muito difícil para todo mundo, que foi a pandemia, e ali você ter a possibilidade de ter um salário fixo, certinho, e aprender a desenvolver, foi aonde que o Supertal marcou-se a minha vida, de verdade. É uma grande empresa, inclusive, aqui da nossa região, tá, gente? Nós temos que valorizar as empresas da nossa região, que valorizam os profissionais locais, valorizam as empresas locais, assim como eles são patrocinadores do Review. É uma empresa, assim, sensacional. E aí, junto com o Supertal, veio a ideia de empreender na área da comunicação. Porque eu estava trabalhando em Cantagalo, Cordeiro, estava distante de Bom Jardim, eu comecei a diminuir o meu horário no rádio. Mas a veia de ter um programa não morre, né? É uma cachaça que a gente toma e não tem como. E aí veio a ideia de falar assim, poxa, o que eu posso fazer que não é a rádio, mas eu posso fazer para mim, para eu poder empreender, começar o negócio. E aí eu conheci o Flow Podcast, que hoje é o maior podcast do Brasil, através de um corte. E eu falei assim, poxa, aqui na nossa região não tem ninguém fazendo esse formato aqui. O que eu preciso ter para poder começar, pelo menos dar o pontapé inicial? E aí eu fiz uma pesquisa de se eu podia usar câmera, webcam, o que eu precisava fazer para ter aquela estrutura. E aí eu pensei numa estrutura mínima, inclusive eu comecei com uma webcam Logitech, 3 webcam para começar a fazer, na sala da minha casa, lá no Alto de São José. Eu tinha um sócio, o Matheus, que mandou um abraço também, que faz parte da história do Noir, faz parte da minha história. E aí a gente se juntou, Thalia estava grávida na época do João, e aí juntamos nós 3 para assim, poxa, o que a gente precisa fazer para isso acontecer?
Fomos lá, pintamos a sala, montamos a estrutura mínima, a mesa que a gente tinha para fazer o podcast, a gente montou, a gente foi lá na madeireira, compramos a madeira, botamos em cima da estrutura, lixamos, pintamos, Bacana. Então o começo foi 100% manual mesmo, Emerson. A gente botou a mão na massa em literalmente tudo. E tudo muito sem saber de forma técnica. Era muito no impulso, poxa, mesa, iluminação. A gente olhava alguma coisa na internet e tentava replicar. E aí a gente botou o primeiro episódio no ar, que foi um episódio entre eu e o Matheus, só pra gente entender uma questão mais piloto. Thalia já tava na operação, e aí a gente começou lá na sala da minha casa. Com 3 meses a gente já foi pro espaço onde nós estamos hoje, lá no Senibri, né? O grande amigo Diego também, que, poxa, fez uma condição incrível pra gente poder ir pra lá. E fomos evoluindo até hoje, tá aí com quase 400 episódios de No Ar Podcast. Bacana, cara. E você foi a pessoa que iniciou, né, esse movimento do podcast aqui em Bom Jardim. Achei muito legal também. E eu falei assim, poxa, perdão, bacana, né? Assim, a gente tem que ver bons exemplos e segui-los, né? E assim também nasceu o Review. Que eu acho que foi uma inspiração que você teve e que eu achei, poxa, eu acho que eu quero fazer uma coisa para mim também. E eu lembro que, isso eu não me esqueço até hoje, no dia do seu casamento, um dia depois começou o lockdown. Foi. Né? Foi. E eu falei, pô, caraca, como é que nós vamos fazer agora, né? Você casou num sábado, no domingo foi decretado o lockdown. Foi. Né? E você também, logo depois veio o João, né? Isso. Essa fase foi bem complicada, né, Thiago? Foi, cara. A nossa lua de mel foi dentro de casa. A gente estava planejado em viajar, né? Aproveitar um pouquinho, mas nada, cara. A gente teve que ficar em casa. Acabou que o dinheiro que a gente tinha reservado para isso, a gente teve que utilizar para poder pagar outras coisas também, que ficou do casamento. Foi uma cerimônia simples, mas todo mundo sabe, né? O casamento, mesmo que seja simples, tem gasto, né? Verdade. E aí a gente passou por essa situação, né? E foi um aprendizado muito grande, né? E eu acredito que Deus sabe de todas as coisas, e eu acredito que passar por esse momento casado com a Thalia foi algo que um deu força pro outro, né? Porque eu não consigo imaginar como que seria se a gente estivesse separados e com tudo fechado, né? O horário de ônibus diminuído, tudo cortado. E você ter alguém junto, né? E você é casado aí há quantos anos com a Renata? Estamos juntos há 23. Aí 23 anos casado, você sabe mais do que ninguém como que é bom você partilhar a vida. Sim. E principalmente nos momentos difíceis, Com né? certeza. E aí, junto com a Thalia, a gente conseguiu passar, principalmente nessas questões de tomada de decisão. Eu acho que o casamento é fundamental, principalmente em tomada de decisão, porque você ter uma pessoa que tá ali para te ajudar e você poder conversar com ela, falar assim, o que você acha, né? Qual é a sua opinião sobre isso? E a pessoa querer o seu bem, saber que você pode confiar naquela pessoa, que ela não vai querer te passar para trás, porque você não é com qualquer pessoa que você pode pedir opinião. Com certeza. E aí, para mim, ter essa experiência de recém-casado, passar por essas dificuldades e vencer as dificuldades já assim juntos, foi assim sensacional, cara. E aí com 2 anos de casado veio o João também, a Thalia tá grávida agora também do segundo filho, Cara, é assim, posso te falar uma coisa em particular? Pode, claro. Em particular, mas tá todo mundo vendo, né? Eu, quando fui gravar, eu falei assim, eu cheguei, fui cumprimentei a Thalia, mas eu falei assim, cara, a Thalia ela deu uma engordadinha, né? Mas eu não quis ser indelicado, né? Mas eu falei assim, nem perguntar, porque, né, às vezes era alguma coisa, mas eu ia perguntar, você vai ter a bênção de ter mais um filho ou filha? Vou. Thalia tá indo pro 4º mês de gestação. A gente decidiu descobrir o sexo na ultrassom, então ela não fez o exame de sangue, né? Tem a sexagem. E aí a gente, na próxima ultrassom, provavelmente já vai dar pra ver se é menino ou menina, né? Então Bacana, a gente tá na expectativa. João Felipe acha que é menina, né? Já tá todo feliz com a gestação. Inclusive, ele foi um incentivador pra gente poder ter outro filho agora. Que ele começou na escola no início do ano e começou
começou, eu quero uma irmã. E aí a gente tá aí no aguardo da próxima ultrassom pra saber se é menino ou menina, se é o Tomás ou a Aurora. Pô, que bacana, cara. 2 nomes bonitos, Obrigado. né? Bonitos e bem fortes, né? Como a gente sempre fala, né, cara? O filho é um amor, os filhos, né, são um amor incondicional, né? É totalmente diferente. Eu sempre falo isso de amor de pai, mãe, marido, esposa. É um pedacinho de você fora do nosso corpo, né? É verdade. E parabéns mais uma vez, cara. Obrigado, cara. Vamos falar um pouquinho mais do Noir, cara. Sim. Você tá com quantos episódios? 300 e... 70. Nossa, eu ainda tô no 174, cara. Tem muito chão ainda para percorrer. Mas como você, lá no ar, Thiago, você seleciona os seus convidados? Sim, então, cara, é bem legal essa pergunta, porque as pessoas, às vezes, elas têm vergonha de pedir pra vir num podcast. E aí eu acredito que eu posso estender isso também pro review. Claro, com certeza. Peça pra vir, gente. Manda mensagem. Se você tem uma empresa, se você é um empreendedor, empresário, autônomo, quer contar a sua história, nós do podcast, nós somos interessados em assuntos desse tipo. É a melhor coisa, pelo menos lá pro Noir. Pra gente também. É ter pessoas com história bacanas. Porque é o que a missão do Noir é o seguinte, Emerson, é agregar na vida das pessoas. Eu quero que a pessoa saia do episódio assim, caramba, eu aprendi isso. Isso aqui me inspirou. Isso aqui foi um diferencial pra mim. Eu não quero que a pessoa saia do episódio e fale assim, nossa, que papo chato, hein? Serviu de nada isso daí. Não, eu quero extrair do meu convidado o melhor que ele tem. É o melhor. E aí a seleção que eu faço do podcast é justamente isso. Eu tenho as pessoas que eu admiro, que eu quero chamar pra vir no podcast, assim como eu te chamei pra ir lá. Então é uma pessoa que eu admiro, que eu tenho uma consideração muito grande, e muitos empreendedores, empresários, professores que a gente já chamou no Noir, é porque são pessoas que eu gosto e eu quero conhecer a história dela mais a fundo e trazer para as outras pessoas. E também tem a possibilidade das pessoas que querem ir ao podcast para fazer essa divulgação do trabalho dela. Porque o podcast, Emerson, ele hoje tem um potencializador muito grande de empresas. Não somente com a publicidade, que a gente aproveita aqui até para agradecer as empresas que patrocinam o Review Podcast, que patrocinam o Noir Podcast, que é graças a vocês que isso tudo acontece, mas também a pessoa que senta nessa cadeira, ela também ganha uma visibilidade muito grande vindo ao podcast. Com certeza. Seja com o episódio completo, que vira ali um portfólio, que ela pode mandar pro resto da vida para quem ela quiser, quanto os cortes do podcast também, que hoje tá super em alta no Instagram. Então eu costumo dizer que a pessoa que quer investir no negócio dela, investir na imagem dela, ela tem que ir a um podcast. Mas não um bate-papo qualquer, um bate-papo ali com estratégia, como eu falei. Você tem que pensar em um podcast, falar assim, o que eu posso agregar na vida das pessoas que estão assistindo? Então é até um conselho que eu dou aí para quem fala assim, poxa, eu tenho vergonha de ir no podcast, se prepare, pense assim, poxa, eu vou lá no review para falar sobre isso. E eu quero que as pessoas conheçam isso da minha trajetória. E troca uma ideia com o Emerson, troca uma ideia comigo, que o papo vai fluir de uma forma bem natural, que eu acho que é o grande barato do podcast, né, Emerson? Cara, assim, é uma coisa engessada, fica chato, né? Muito chato. Eu já recebi aqui muitas pessoas, muitos convidados, né? Graças a Deus, cara, assim, as pessoas chegam aqui, não sei se chegam lá também, um pouco tanto nervosas, né? Sim. Porque é uma coisa diferente também para eles, né, Thiago? É um ambiente diferente para eles. A gente já está nesse ambiente já há bastante tempo. Mas tem gente que vê a câmera, dá uma tremida. Mas eu sempre falo assim, se você, mesmo com 300 e poucos episódios, eu com 170 e pouco, se a gente não tiver um friozinho na barriga, cara, antes de começar cada episódio novo, desiste do que você está fazendo, cara. É verdade. Porque é muito bacana, você tem que ter o frio na barriga ainda, antes da contagem regressiva ali de 3, 2, 1 e pum, tá no ar, meu irmão. Aí depois a gente já relaxa. Mas eu acredito que seja com você também. As pessoas chegam, tem gente aqui já chegou, né, mano? Teve um convidado muito bacana que ele se soltou depois, ele estava muito nervoso. A gente não cita nome, logicamente, mas que ele estava suando. Falei assim, Emerson, não vou conseguir.
E assim, com 2 minutos o cara já estava rindo, ficamos mais de 2 horas batendo papo, e ele veio outra vez também, aí já estava mais tranquilo. Legal. Mas isso é normal, não tenha medo de vir, né? A gente, pelo menos no ar e no review, a gente sempre bate um papo antes, né, aconselha e explica como funciona, né, Thiago? E assim, é uma vitrine muito grande, como você falou. Tanto para os moradores aqui do entorno das nossas cidades, né? Porque é um canal que você vê a hora que você quiser. Você não pode... eu não posso ver no horário que está indo. Mas ele está gravado lá, eu vou ver quando eu puder, né? Já deixa lá. Vou assistir na hora que eu for deitar, vou assistir na hora que eu estiver em casa. Dirigindo. Isso te dá uma possibilidade, né, de você assistir e ver a hora que você realmente pode. Legal. E uma coisa, Emerson, que dentro do que você está falando, que é muito legal, que eu já tive de feedback, de empreendedores, por exemplo, terapeuta, que as pessoas querem conhecer como que é o trabalho dele. Sim, pô. Ele foi lá no podcast, aí a pessoa manda mensagem para marcar uma consulta, eu falo assim, poxa, mas como que é seu trabalho? Ele pega o link do podcast e fala assim, olha, que nesse podcast aqui eu contei tudo como que eu trabalho, como que é o meu método aqui do consultório. A pessoa assiste o podcast e fala assim, pô, vou marcar a consulta. Com certeza. Então, é como eu falei, é um portfólio que ela tem, assim, pro resto da vida, que ela vai poder ali contar a história dela, dizer como que é o trabalho dela e enviar até para os possíveis clientes, né, que vai ter ali alguma dúvida sobre como é o trabalho. Então, cara, eu acho que vale muito a pena. Para quem fala que podcast está saturado, eu acho que tá viajando na maionese, porque é um negócio, é uma forma de trabalho que está em ascensão. Como a gente conversou na primeira parte, 2025 é o ano que o podcast ele está sendo estabilizado. Aquelas pessoas que levavam na brincadeira, tá acabando. E só tá ficando quem realmente tá levando o negócio a sério, como profissão. Então o podcast tem tudo para se tornar uma mídia estável, assim como o rádio até hoje, assim como a televisão e vale muito a pena a pessoa tanto vir ao podcast, quanto patrocinar um podcast. Tiagão, muito bacana, cara, conhecer um pouco mais. Eu já conheço, né, mas os nossos amigos do Review Podcast tiveram a oportunidade também de conhecer um pouco mais além do Thiago host do No Ar Podcast, saber também como ele começou, o valor que a família tem também na sua vida, né? Vai ser papai mais uma vez, que venha com muita saúde, né? Uma família cristã, né? Que isso é importante nos dias de hoje, né? A gente ter Deus acima de todas as coisas. E, cara, muito sucesso para você. Te admiro muito o seu trabalho. E você é um cara do bem também, que faz um trabalho espetacular na nossa cidade, cara. Cara, obrigado pelo convite. Muito honrado em estar aqui sentado nessa cadeira, nessa mesa aqui com você. Muito legal mesmo ver o seu crescimento profissional também, uma pessoa que não para de inovar, né? Você começou lá atrás, bastante tempo com carro de som, rádio, e não para. Hoje está na internet. Então, uma coisa que eu admiro em você, Emerson, é essa sua capacidade de inovação, né? Então, não tem uma pessoa em Bom Jardim que não tenha já escutado sua voz. Então, é muito legal. A gente tem que valorizar profissionais como você, porque, sem dúvida nenhuma, você representa o que Bom Jardim é. Tanto para empreendedores, como pessoalmente também, porque, poxa, você tem sua família aqui na cidade, seus filhos estudam na cidade, você empreende na cidade, então é muito legal de verdade ter profissionais como você aqui em Bom Jardim, que eu me espelho e admiro muito. Não é rasgação de seda, tá, gente? É real mesmo, porque Emerson sabe disso, desde quando eu entrei aqui na rádio, sempre quando eu tinha alguma dúvida, eu perguntava nele, perguntava como que tinha que fazer, o que ele dava de opinião. Inclusive, gente, só um relato rapidinho, o Emerson, quando teve que fazer uma cirurgia, não sei se eu falei isso na nossa primeira parte, eu fiquei aqui no estúdio dele, ele confiou 1 mês do estúdio dele para que eu pudesse estar aqui recebendo os clientes, fazendo a gravação enquanto ele estava em processo de recuperação. Então, de verdade, Emerson, mais uma vez, obrigado pela confiança também depositada aqui no meu trabalho, tá? De verdade.
verdade. Eu que agradeço, meu amigo. Foi uma fase que eu tive que passar, né? E assim, a gente só confia, só delega poderes a quem realmente a gente acha que pode, tem certeza, né, que pode carregar também, fazer o que a gente faz, porque foi uma coisa diferente para você, né, Thiago? Foi. Você não estava acostumado porque é um outro ambiente. Totalmente né? diferente. E sou eternamente grato por você ter ficado aquele tempo aqui para mim, me ajudou muito, né? Porque se não fosse isso, eu tinha realmente parado, né? Foram 30 dias aí bem complicados, mas que, graças a Deus, deu certo. Graças a Deus. Tiagão, prazeraço, cara. Manda um abraço lá para Thalia, para criança, para o João, né? João Felipe. E também que o Tomás ou a Aurora, né? Que Deus sabe o que é melhor para vocês. Venham também com muita saúde, com pais abençoados que vocês são, que o João Felipe tenha uma irmãzinha ou um irmãozinho também abençoado por Deus. E foi um prazeraço, cara, bater esse papo contigo. E vai ao ar quinta-feira, né? Isso aí. Então, episódio sensacional. Primeira parte, vocês assistiram lá no Noar Podcast. Segunda parte aqui no Review Podcast. Galera, se inscreve aqui no canal do Review, tá, gente? Se você ainda não é inscrito, porque eu sei, né, Emerson? Você deve olhar o Analytics do YouTube e mostra que muita gente assiste o podcast e não é inscrito no canal. É verdade, cara. Né? É verdade. Então, não custa nada. Nada, é de graça. De graça, e não leva menos de 10 segundos. né, cara? E vocês não têm ideia de como que ajuda o nosso trabalho fazendo isso. Então, se inscreva aqui no canal do Review, se inscreva no canal do Noar Podcast e ajude a gente levar mensagens a mais longe, para mais pessoas e com certeza agregar na vida das pessoas. Valeu, irmão. Obrigado. Para você que ficou com a gente até agora, primeira parte lá no Noar Podcast, segunda parte aqui no Review. Obrigado por estarem conosco e grande abraço. Você sempre quis estar aqui, onde qualidade, inovação e responsabilidade se encontram para criar uma experiência de compra única. Com a nossa marca Supertal, garantimos mais do que produtos. Garantimos qualidade, preço acessível, impulso à economia local. Dos laticínios ao aroma do café fresquinho. Cada item reflete o nosso compromisso com a qualidade. Nosso compromisso vai além das prateleiras. Somos uma empresa responsável, engajada em reduzir o impacto ambiental. Em nossas unidades, utilizamos energia 100% renovável. Estamos envolvidos em iniciativas que possam promover a sustentabilidade e o bom uso dos recursos e estamos sempre presentes no dia a dia de nossos clientes, oferecendo um atendimento dedicado, com variedade, economia e conforto de uma loja completa. É tudo de bom. Farmácia Cia Farma, sua melhor opção. Farmácia Cia Farma, todo dia, toda hora tem promoção. Vem pra Cia Farma. Pra família viver um dia especial, já bem cedo na mesa tem que ter Larisol. Queijo Minas, manteiga, requeijão, cremosinho, iogurte Splat, que delícia, que carinho. Creme de leite, ricota e a coalhada, que sabor. Aqui tem Larisol, aqui tem saúde, muito mais amor. Como é bom te ver, Larisol. Muitos anos saborosos com você.
Está precisando fazer uma reforma ou construir? Na Serraria Figueira você encontra uma loja completa. Madeiras e taipás, lajes pré-moldadas e blocos de concreto, aluguel de andaimes e uma enorme variedade de churrasqueiras e fornos a lenha. Além de materiais de qualidade, preço e condições de pagamento dos cartões de crédito, descontos à vista e entrega rápida. Telefone WhatsApp 2566-3613. Serraria Figueira. Venha construir ou reformar com a gente.